motivo de alegria, estamos mais uma vez na casa de Deus, né, irmãos? Não adianta, toda vez que os pastores falam que a gente vai estar à frente ministrando, sempre vai dar terror, medo. Como eu disse aqui anteriormente, é que não é fácil você vir à igreja e falar a verdade, né? É difícil às vezes nós enfrentar a dura realidade, porque a Bíblia ela sempre vem batendo em nós. Não há alguma coisa, a Bíblia, em tudo que ela fala, sempre vai ter algo que ela vai bater em nós, sempre vai ter algo que vai machucar em nós. Sempre vai ter aquele sentimento da nossa carne que vai de contra a palavra de Deus. Mas é preciso nós ouvir o que a Bíblia tem a dizer e nós aceitar a realidade que é Jesus, Ele nos corrigindo e nos ensinando nos seus caminhos, né? Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós atentamos, meditamos na lei de Deus durante o dia, durante a noite, simplesmente nós estamos nos amoldando para sermos varão perfeito, né? Sabemos que não vamos alcançar isso em terra, né? Mas sempre, dia após dia, Jesus ele está nos aperfeiçoando, né? Quando o pastor Rafael mandou ministrar, eu fui buscar a Deus um tema, na verdade esse tema já vinha, Deus já vinha falando em meu coração, né? Deus ele sempre vai falando com nós. E vamos falar hoje sobre a morte. O que é a morte? A segunda morte especificamente, né? Sabemos que quando Deus ele fez o homem, quando ele criou os céus e a terra, quando lemos em Gênesis 1, não encontramos lá que Deus criou o inferno, né? O inferno não era algo que Deus planejou para o homem, né? Não foi algo que ele fez, eu vou criar o homem e eu quero que o homem ele caia da graça. Não, Deus jamais pensou isso. Quando nós estudamos calvinismo, arminianismo, tem isso, alguns efeitos que Deus ele já planejava que o homem pecava, mas não, ele não planejava que o homem pecasse. Como Deus ele é um ser onisciente, onipresente, onipotente, em sua sabedoria, a qual nós não podemos imaginar quão grande é a sabedoria de Deus, ele bolou a ideia do cordeiro dele. Ele decidiu em seu coração, ele veio, ele aceitando, dando livre arbítrio para o homem, pecar ou não pecar, ser santo ou não ser. Ele prepara o filho dele para nós. Deus ele então cria, ele decide, e tudo que ele vai criando, ele vai vendo o que é bom. Ele cria então o homem, ele vê que é muito bom o homem. Mas ele disse, não para o inferno. Se Adão e Eva não tivessem pecado, Deus já tinha um plano com a humanidade nos céus. Nós, da mesma forma, iríamos louvar a Deus na glória. Mas ele sabendo que o homem ia pecar, que o homem ia cair da graça dele, que o homem ia ser destituído para longe dele. Então, uma vez que o homem coloca, que o homem aceita em seu coração ser igual a Deus, que Eva deseja em seu coração tomar aquele fruto proibido, eles estão longe da graça de Deus. Eles estão longe da presença de Deus. Deus, ele visitava eles todo dia. Toda a tarde ele vinha e conversava com Adão. Não sabemos que tipo de conversa teve ali, mas imagina você falar face a face a Deus. Adão ele teve esse privilégio. Mas uma vez que o homem peca, uma vez longe, uma vez caído fora da graça de Deus, a morte começa o seu reinado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, uma vez a morte entra no mundo. E todos vão morrer, porque todos estão longe da graça de Deus. Todos estão destituídos de Deus. Vemos pessoas nascer todos os dias. Todo o ser ele nasce para morrer. É triste quando pensamos isso, que nascemos para morrer. É uma realidade dura de aceitar, não é? Você não sabe o que aquele bebê vai ser quando ele crescer, se ele vai ser bom, se ele vai praticar obras boas ou más. Mas uma coisa você sabe, que vai morrer, que vai crescer, que vai perder o vigor. E assim é com nós. Cada dia que passamos, já não temos mais a mesma força, já não caminhamos mais da mesma maneira. Pecado. Isso é resultado do pecado. Vamos ler Romanos 6, versículo 23.
o homem, ele colocou em seu coração ser igual a Deus, agora o homem é tentado com o mesmo propósito. Isaías, capítulo 14, versículos 13 ao 14. Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Porque tu tens tido em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados. É bom lembrar o desejo de Satanás. Qual foi o seu pecado? Por que ele foi lançado para longe de Deus? Querer ser maior que Deus. O homem também quis ser maior que Deus. E Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação, em momento algum, ele usufruir do poder de Deus para se beneficiar. Mas ele, sendo Deus, ele colocou em seu coração que, como Adão decidiu pecar, como a humanidade decidiu ser lançada fora da presença de Deus, era necessário então que um homem morresse para que todos os homens fossem alcançados por meio dele a graça de Deus. Então, por meio de Deus, basta nós agora. Jesus ele veio, ele é o cordeiro da fundação do mundo. Ele decidiu em seu coração, antes mesmo de mim e você existir, antes mesmo de Adão decidir pecar, ele já estava decidido em seu coração morrer por cada um de nós. Mas e quando nós não queremos servir a Jesus? Irmãos, como a morte começou a reinar, a Bíblia fala que uma vez que o homem morre, segue-se ao juízo. Não tem mais volta. Uma vez que partimos desse mundo, não há como voltar. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aleluia. Aleluia. Deus é santo. Glória a Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Jesus ele veio, morreu por nós. Basta agora nós em vida decidirmos se vamos ser fiéis a Jesus ou não. Vamos ser igual o velho homem ou o novo homem. O velho Adão está habitando dentro de cada um de nós, ou o novo Adão habita dentro de mim e você. Adão, ele teve a oportunidade de falar com Deus. O seu corpo não é esse corpo igual ao nosso que se cansa. Isso é resultado do pecado, resultado da morte. Amém, Jesus. Mas você deve estar perguntando, mas por que eu devo carregar isso? Veja que Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Por mais que achamos que somos bons o suficiente, a Bíblia fala que a nossa justiça é capa de imundícia diante de Deus. Então, se você quer partir dessa vida para a glória de Deus, é necessário você entender que por suas obras, que por que você fazer, não vai fazer chegar aos pés de Jesus, mas você vai ter que entregar os teus caminhos diante de Jesus. Você vai ter que aceitar Ele como Salvador. E Ele como Senhor, Ele exige muitas das vezes coisas para nós que é difícil. Mas nós devemos viver debaixo da graça dEle. Hoje, basta cada um de nós escolher viver ou não viver. Adão tinha a escolha, a árvore da vida ou o fruto proibido. Assim eu e você tem a escolha. Como Deus ele deixou o livre-arbítrio, Ele não vai obrigar eu e você a andar nos caminhos dele, senão Ele teria feito isso com Adão e Eva. Então Ele não criou robôs para adorarem, para dizer que é santo. Deus ele tem querubins, Ele tem anjos na glória que diz que Ele é santo. Então Ele não precisava criar eu e você do pó da terra para dizer que Ele é santo. Mas Deus ele nos criou para nós termos um relacionamento sério com Ele, um relacionamento de intimidade com Ele. Abrimos a porta de nossos quartos e entrar e adorar a Ele quando ninguém está vendo. Relacionamento, Ele fez o homem para isso. Por isso que Ele visitava Adão todas as tardes. Olha, Adão, eu te coloquei no Éden, mas
porque mesmo em minhas decisões falhas, pecadoras, o Senhor olhou para mim com um olhar de graça e misericórdia e morreu por mim naquela cruz. Mesmo em pecado, mesmo em defeito, o Senhor olhou antes da fundação do mundo e me formou, ó Deus. Dá-me força para te adorar com o coração sincero, com o coração reto, ó Deus. João capítulo 3, versículos 16 ao 18. O versículo mais falado de todos. Porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para todo que nele crê. Não é para todos, não, é para aqueles que nele creem. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, Ele não te condena, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O mesmo Criador que nos formou do pó, que nos formou da terra, que não nos criou para nos lançar ao Hades, ao inferno, mas com um olhar de amor para termos intimidade com Ele. Ele vem ao mundo. Ele agora, sendo Deus, deixa toda a glória, deixa toda a adoração dos anjos e vem para ser humilhado. Nem lugar para Ele nascer havia, mas Ele se sujeitou por cada alma desse mundo, por cada homem que pecou, por cada Adão que deixou, que se afastou da glória de Deus. Mas Ele também disse que quem não crê já está condenado. Basta a gente crer ou não no Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Nós devemos buscar a santidade. Nós temos todo dia santidade ou pecado, a santificação ou a imundícia, os nossos desejos carnais. Coloca na balança isso e lembre-se que o relógio está fazendo tic-tac, tic-tac, e o tempo vai passando, e mesmo que ainda você não morra hoje, mas as suas obras estão sendo contadas, aquilo que você faz está sendo contado, e o nosso tempo nessa terra é curto. O que são 80 anos de vida nesse mundo diante da eternidade? Não temos noção do que é eterno, não temos noção do que é eternidade. Nós somos seres temporais. Deus, Ele é atemporal. Qual caminho você está tomando? Aleluia. Irmãos, inferno, muitas vezes ele aparece como Sheol, ou em grego Hades, significa lugar de mortos. Se você não creu no nome de Deus, se você não creu no Filho, todos terão que dar conta daquilo que faz diante de Deus, seja bom, seja mal. E nosso Deus, Ele não é um Deus de gente morta. Nosso Deus, Ele é um Deus de gente viva. Glória a Deus. E o que é? No inferno não há vida. Pois Jesus, Ele fala que Ele é vida e Ele não está no inferno. A maior dor do inferno é viver sem Jesus, é viver sem Deus. Primeiramente, sabemos que o inferno não foi feito para os homens, mas sim para o diabo e seus anjos. Vamos ler Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento, para ser lançado ao fogo. Não, Ele não fez você com esse propósito. Então, se há alguém aqui que pense dessa maneira, não deixe de
diabo pensa isso, diga: olha, Satanás, isso foi preparado para você, não para mim. Lembre-se que você é morado do Espírito de Deus. E ao partir desse mundo, quando o cristão morrer, nós viveremos em glória eterna, em vida eterna, em luz eterna, porque Ele é a luz, porque Ele é a vida. Mas se você partir sem Jesus, você não terá a glória do céu, você não terá a presença do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, nessa vida nós passamos por lutas diversas, mas sempre o nosso Consolador, Ele está nos ajudando em cada fraqueza, Ele está nos ajudando em cada dificuldade. Uma coisa interessante que aprendemos em pneumatologia é que fala assim: não seja inimigo do Espírito Santo. Você tem Ele como amigo, mas não se torne inimigo dele. Aleluia. Irmãos, quem está no inferno não há mais esperança. É a triste realidade. É duro subir aqui e falar? É. Mas precisamos falar desses assuntos. É, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Mas por que as pessoas vão para lá? Se então nós não fomos feitos para o inferno? Por que nós vamos? Que Deus é injusto? Que Deus mau é esse? Ora, Ele existe, que eu ande no seu caminho, mas se eu não faço o que Ele quer, eu tenho que ir para o inferno. Que Deus terrível este que criou eu e você, né? Que deu seu Filho unigênito por amor a cada um de nós. Que terrível esse Deus que nos obriga a andar nas suas leis, que nos obriga a andar nos seus caminhos. Não é assim, irmãos. Ele exige de nós santidade porque Ele é santo, porque Ele não suporta o pecado. Então Ele quer o nosso bem. Se Ele está exigindo algo de sua vida que você ainda não deixou, é para o seu próprio bem. Não é porque Ele deseja te castigar, pois Ele mesmo disse: o Pai que pegou o Filho corrige. Às vezes eu fico pensando, Jesus Ele suportou tremenda dor, Ele suportou grandes aflições, como que as nossas não se comparam a dele. E é difícil nós deixarmos alguma coisa para Ele. É difícil nós deixar algum pecadinho por amor a esse Deus. Ele suportou a nudez, a fome, a sede, sendo Deus. Ele não precisava disso. Olha o tanto que Ele nos amou. Olha o tanto que Ele nos diz que ama cada um de nós. Não deixe os pensamentos errados, Satanás se lançar no nosso coração, permanecerem. Foi isso que Ele fez com Adão. Foi isso que Ele fez com Eva. Olha, vocês estão aí, mas vocês precisam ser igual a Deus. Vocês estão sendo privados da sabedoria. Vocês estão sendo privados do que é viver de verdade. Por achar, por querer conhecer o que é vida, o homem acabou morrendo. Então cuidado com as propostas que Satanás faz a você. Cuidado com esse tipo de pensamento. Deus é santo. Alguns tipos de pessoas que vão para o inferno, irmãos. É triste, mas é realidade. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas os medrosos, os incrédulos, os abominados, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, cuidado com o que fazemos. Jesus Ele diz que nós odiamos, se nós odiarmos um irmão, nós se tornamos assassinos. Então não é necessário você pegar uma faca e matar alguém, uma arma, botar na cabeça. Mas se o ódio penetra o seu coração, se algum sentimento da carne, alguma raiz que nós encontramos em Gálatas 5, que há em você habitando, se o fruto do Espírito não está te enchendo, você não tem buscado o fruto de Deus, e você tem algum sentimento carnal, cuidado, isso pode te levar à separação eterna de Deus. Isso pode fazer que você faça agravo ao Espírito Santo. O Espírito te santifica, mas você diz: eu quero mergulhar nas profundezas do pecado. O Espírito diz:
morrer também. Nós dizemos isso para Jesus, mas nós esquecemos que Ele é eterno e Ele irá julgar a nós. Aleluia. Se você não ama Deus nessa vida, fica em paz que Ele não vai te obrigar a passar uma eternidade junto com Ele. Esses dias eu vi um vídeo triste que dizia: você quer aceitar Jesus? Aquele homem dizia: não. Mas se você tivesse dinheiro para comprar um pedaço de terra, o Senhor disse: eu compraria. O erro dessa geração é que eles querem chegar ao céu, eles querem aceitar o Santo dos Santos, mas eles não querem viver uma vida de santidade, eles não querem viver uma vida de intimidade com Jesus. Assim como Satanás colocou em seu coração: eu subirei aos altos céus e aceitarei acima do trono de Deus, serei como o Altíssimo. Nós fazemos isso, nós dizemos: eu sou como Deus, eu posso ser igual a Deus, eu vou subir aos altos céus. É mentira! É mentira! O que há no inferno? Lugar de castigo e ausência de Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Se isso já não dá medo de vocês, eu não sei. Mas eu não consigo imaginar uma vida longe de Jesus. Um minuto sequer sem Jesus não dá, não dá. Imagina toda a eternidade longe de Jesus, sem ao menos Ele lembrar de sua existência. Aquele que te formou no ventre de sua mão agora não lembra quem tu és. Pois serás esquecido por Deus. É um lugar de castigo, lugar de completa escuridão e trevas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Irmãos, só de ler, só de falar e pensarmos nessas coisas, em pessoas que já estão lá, em almas que já caíram, que já foram lançadas lá. Por isso nós devemos lembrar que nós temos que ler várias boas novas. Nós temos que ler várias boas novas aos gentios, aos povos, até às nações, para eles não irem nesse lugar. Glória a Jesus. A escuridão, irmãos, é algo que o homem tem medo. Trevas que você pode apalpar, tão escuro que é. Enquanto na Nova Jerusalém não precisará de luz, porque Deus Ele é a própria luz. Agora imagine aqui sem Ele, a ausência de Deus é escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Mas os filhos do reino serão lançados em terra profunda, ali haverá pranto e ranger de dentes. Como vamos falar? É para sempre. Não temos ideia do que é para sempre. Por mais que eu e você queremos imaginar a eternidade, não conseguimos imaginar. Quando você pega consigo mesmo, imaginando o futuro máximo que você chega no dia da sua morte, mas aí não tem como eu te dizer como é realmente. Mas Jesus, Ele nos aconselha a largar tudo, para não podermos ser lançados nesse inferno. Não perca tempo não escutando a voz de Deus. Não queira ir para lá. Irmãos, lá foi preparado para o diabo. Não tem nada para o homem lá. Não existe nada para nós que queremos ir para lá. Então queira, tenha com foco ir para os céus, onde haverá destruição da alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Sua alma será destruída, irmãos.
estudiosos afirmam que quando lançado ao inferno, os homens perdem a semelhança de Deus. Porque nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Você vai perder as características de Deus. Haverá sofrimento comparado ao fogo, que nunca se apagará. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares na vida mutilado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ouça o conselho de Jesus. Se algo em nós nos escandaliza, corta, arranca. É melhor você chegar lá mutilado, mas entrar na glória. Entrar onde Deus, os deuses está. Entrar onde o Santo dos Santos está. E uma coisa que é bonita ao pensarmos, que Jesus ele morreu por nós, para nos fazer chegar aos altos céus, onde Satanás colocou em seu coração chegar. Se você é filho de Deus, você chegará nessa nova Jerusalém um dia. Mesmo se preciso for cortar parte do seu corpo para chegar lá, tirar as coisas que não convêm, mas chegar a ter a vida eterna, por amor, não por religiosidade, mas porque você ama a Cristo de todo o seu coração e todo o seu entendimento. É claro que na eternidade você não vai ter uma mão cortada, um pé cortado, mas veja o exemplo que Jesus disse. Se for preciso, arranca, para não ir para esse lugar. E para finalizarmos, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Aquele que é injusto continua sendo injusto, e aquele que é impuro continue sendo impuro, e aquele que é justo continue sendo justo, e aquele que é santo continue sendo santo. Espírito Santo fala, deixa essa mensagem, né? Deixa ela falar, para nós analisarmos se nós estamos vivendo sujo, santo ou santificando, mas para nós não sermos impuros. Então basta o homem analisar a si mesmo, como está ao texto de 1 Coríntios 11. O homem é si mesmo, analise, veja suas obras, veja se o que você está fazendo. Você está vivendo debaixo da graça de Deus ou você está vivendo na imundícia do pecado? Aleluia. Temos a escolha todo dia, viver ou não viver para Cristo. Morrer, todos vão morrer, mas nem todos irão experimentar a segunda morte. Então que vocês, cada um de nós, possamos desejar alcançar o céu, desejar amar Deus dia após dia. Como eu disse, venha na igreja, Senhor.